Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura que eu quero fazer muito, porque eu tô muito curiosa para saber aí as energias de Ben Affleck e Jennifer Lopez. Para quem tá acompanhando aí, quem tá por dentro um pouquinho do que tá acontecendo fora, né? Ben Affleck e Jennifer Lopez já tiveram um envolvimento lá no passado, eles ficaram noivos. E não, o relacionamento não deu continuidade. E agora, né, no momento presente, os caminhos se cruzaram, eles se reencontraram, noivaram e se casaram, né? E tá um burburinho muito grande de separação, de que a relação não tá fluida, não tá bacana, né? Então tem muita imprensa em cima do relacionamento, cada um diz uma coisa, estão dizendo que eles já estão separados, né? E que eles se comunicam entre eles aí através de advogado, né? Mas até então não saiu uma nota oficial do casal, né, dizendo aí que de fato essa relação chegou ao fim. Então tem muita imprensa envolvida, né? Tem muito burburinho e chega um momento que a gente não tem mais certeza aí das afirmações. Então eu estou muito curiosa para saber aí se ainda existe sentimento, que tipo de pensamento está rondando na cabeça de um, na cabeça do outro, e através dessas energias da linha do coração e da linha da mente, a gente consegue ter aí um panorama, né, de como é que tá a relação, se a relação tá boa, se a relação realmente não tá boa, né? Então vamos ver aqui de pertinho o que que as cartas nos contam nas entrelinhas, o que que aí a gente não tá vendo, não tá sabendo. Então vamos fazer aqui essa leitura. Eu vou começar pelo Ben Affleck, né, vendo qual é a energia dele, com a energia dele com a Jennifer Lopez. Vou trazer a energia do Ben Affleck aqui para a mesa. Quando o Ben Affleck pensa na Jennifer Lopez, que tipo de pensamento ele tem sobre ela? E sentimento, o que que passa no coração dele referente a Jennifer?
Agora vamos ver o lado da Jennifer, tanto o pensamento como a linha do coração. Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui? Aqui dá para perceber na energia da mesa mesmo, né? Antes de entender o significado das cartas, aqui eu consigo sentir muito a energia dos dois. E aqui já dá para perceber que eles têm uma energia muito forte de atração, né? Uma energia muito na questão da sexualidade. Então, tem muita química, né? Existe uma compatibilidade de atração, né? De desejo. Então, tanto a Jennifer tem um desejo, né? Tem ali uma sexualidade referente ao Ben Affleck, quanto do Ben Affleck para Jennifer, né? Então existe uma química muito explosiva. E nem sempre a química em si, ela é um termômetro para um relacionamento ser saudável, para um relacionamento ser bacana, né? Porque a química sim é boa, é essencial, né, para poder ter ali a relação íntima do casal, né, ter uma conexão ali carnal, mas o relacionamento não vive só disso, né? Se não tiver o amor, se não tiver o respeito, a cumplicidade, se sonhos e desejos não tiverem ali muito bem alinhados com o futuro do relacionamento, para o que cada um se propõe no relacionamento, o desejo, a atração em si não vai ser suficiente, né? Em algum momento as coisas desandam. Eu vejo aqui os dois com um temperamento muito explosivo, nem tanto que o Ben Affleck já sai com a carta do imperador, né? Então, o imperador é domínio, né? É a pessoa que quer ter ali o domínio da palavra, né? Quer estar ali à frente da situação, quer ser a pessoa que coloca o ponto final, a última pessoa a dizer, né? Então, o que a pessoa fala e faz é o que é o certo, o correto, né? Aqui também tem muitas questões materiais, né? Questões de valores materiais, né? Então, que cada um aí. Aqui tem muita posse, né? Muito dinheiro, questões materiais envolvidas também. Então, tem uma briga de ego. Quem, quem dá a última palavra, né? Ah, então, aqui o Ben Affleck ele já começa com a energia individual dele, né, para eu poder entender quem é o Ben Affleck de uma forma individual, né, ou seja, ele como um ser humano, ele como pessoa na sociedade, ele é uma pessoa que gosta muito de status, de poder, né, então ele gosta de estar à frente das coisas, ele gosta de ser visto como um homem de poder, um homem de negócio, um homem muito bem sucedido. Então todo o vínculo do nome e da imagem dele tem que estar num status muito elevado, né? Olha só como vem a representação do imperador nesse oráculo, né? Então até vem um imperador moderno, né? Que a gente tem aqui, ele não tá como nos outros oráculos tradicionais, né? Que tá com aquela vestimenta mesmo de rei ou de imperador, né? Aqui a gente tem já uma vestimenta atual,
né, mas que vem falar, assim, de status, né, então, as roupas apesar de serem atualizadas, é roupa de linho, de corte, alfaiataria, né, todo o ambiente é um ambiente que tem muito valor em volta, né, então a poltrona é um corte específico, né, a tapeçaria e assim por diante. Então, tudo em volta deste rapaz requer poder, requer status, né, nada é simples. Quando a gente vem analisar a energia do Ben Affleck dentro da relação que ele está construindo aí com a Jennifer, a gente tem um louco. Então a gente vem falar de um relacionamento explosivo mesmo, onde muitas das ações do Ben Affleck, muito do que se diz assim, eu quero ser o último com a palavra, eu quero ser o último com razão, a minha palavra é a que vale, é a que tem poder, a gente começa a co-criar uma energia também de imaturidade, da pessoa ali bater o pé e não ceder, não querer ouvir o outro lado, não querer conversar, negociar, entender ali os termos da situação do casal, né. Então o louco, ele vem com esse arquétipo de imaturo, de que se as coisas não forem do meu jeito, eu não aceito diferente. E o que que isso causa? Uma dispersão no relacionamento, né, a gente não tem uma conversa, a gente não tem um diálogo, e chega um momento que esse louco fica mais distraído, fica mais disperso, né, fica sobrecarregado, porque como tudo tem que ser do jeito dele, quando as coisas não vão por esse caminho, a gente tem uma sobrecarga muito grande, e um afastamento também, né, um afastamento tanto de presença física como de presença emocional, né. Então a pessoa começa a se afastar, né, começa a não ter mais interesse em entender o cenário ali do íntimo da relação, né. Quando a gente vai aqui pra Jennifer, eu vejo ela muito mais retraída, né, muito mais, tentando entender aí aonde foi que tudo deu errado, né, onde foi que as coisas começaram a desandar. O Eremita vem falando sobre isso, né, que chega um momento que a gente olha aquele cenário que a gente está vivendo e a gente não entende o porquê que a gente está ali, né, a gente começa a olhar para as pessoas, olhar para a vida, olhar internamente e fala assim: "Meu Deus, onde foi que eu errei, como é que eu cheguei aqui", né. E aí o eremita, como um meio de autodefesa, digamos assim, ele se recolhe, ele fica mais introspectivo, porque é um meio que ele tem ali de tentar entender como reverter esse cenário, né. E aí o eremita ele começa uma trajetória muito sozinha, né, então começa a se afastar de pessoas, as pessoas conseguem ver ali que você está um pouco diferente, um pouco mais quieta, né, tentando repaginar ali tua vida de uma forma interna. O eremita, a mudança começa muito mais internamente, né, então a pessoa começa a dar sinais de mudança interna, eh, vai buscar, por exemplo, uma filosofia de vida, começa a mudar alguns hábitos, começa a fazer coisas que antes não fazia, né, começa talvez a mudar coisas ali no ambiente que não tem muito costume, né, ou se aproxima ou se afasta de pessoas, né, porque começa uma mudança, gradativa, mas de uma forma interna, né, então pode até mudar, a pessoa pode acabar até mudando o visual e tudo mais, para tentar ali entender e recapitular a rota, né. É um pouco mais demorado, né, porque como a gente está falando de mudanças internas, a gente acaba tendo que ver muitos fragmentos da nossa alma, né. Então a gente vai ter que acessar a nossa criança interior, entender ali
o que gosta, o que não gosta, né? O que dá ali para fazer para essa situação. E isso demora um pouco, né? Então, quem está mais próximo da Jennifer provavelmente já começa a ver alguns sinais de mudança e começa a falar: olha, você tá diferente, né? Tem alguma coisa diferente. Esse é o sinal do eremita. Quando a gente vem aqui sobre como é que ela tá diretamente com o Ben Affleck, né? Nesse cenário, a gente tem a cartinha do julgamento, né? Aqui dá muito a entender que o relacionamento deles talvez não seja só dessa vida, né? Lembra que eu falei logo no início da leitura que dá para sentir uma química, uma atração muito explosiva, né? De que existe uma comunicação, existe uma combinação aí de explosão, né? E que por ter muita ação tem pouca emoção. Na energia do relacionamento eu sinto muito fogo, muita ação, muita impulsividade, muita atração, mas pouca inteligência emocional, pouca nutrição, né? Pouco tem menos de um relacionamento mais profundo, né? Onde a gente acaba entendendo o íntimo e a vulnerabilidade do outro, né? Então aqui tem muito fogo na energia da mesa, né? E a carta do julgamento acrescentando nessa leitura dá muito a entender para um caminho de que talvez essa não seja a primeira vez que isso acontece, né? Possa ser que esse relacionamento deles, né? Essas pendências de relacionamento já seja de vidas passadas, né? E que nessa vida eles novamente se cruzam para tentar acertar o ponteiro do relógio, né, da relação deles e não tá dando certo novamente, né? Então, dá a entender muito que que esse relacionamento deles é um relacionamento kármico, né? E que isso já vem se repetindo há algum tempo e que não tem, ainda não tem um desfecho satisfatório, positivo para o relacionamento ser um relacionamento bacana, né? Ter aí um término bacana. Quando a gente vai aqui para a linha do pensamento do Ben Affleck, aqui ele pensa, olha só, né? Aqui já aparece a própria Jennifer, né? A gente tem a cigana aqui no início da leitura que já vem dizendo que ele já acha ela uma pessoa difícil de lidar, né? A gente tem o sol e o chicote, orgulho e domínio, né? Então é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa de língua áspera, né? A língua aqui é como se fosse um chicote, então é uma pessoa que é, não engole sapo, né? Uma pessoa que sempre tem ali que rebater, discutir, brigar, mostrar posicionamento, né? Então, quando a gente pergunta para as cartas o que que o Ben Affleck pensa referente a Jennifer, que ela é uma pessoa de difícil convivência, né? Uma pessoa ali que tem um temperamento explosivo, tanto quanto ele, né? Porque aqui, na própria representação individual, ele está sendo representado pelo imperador, né? Então, ambos aí têm temperamento explosivo. Quando a gente vem falar sobre a linha do coração, né? O que o Ben Affleck sente hoje pela Jennifer. Aqui, gente, fala realmente de um afastamento, tá? Então, eu não acho que seja muito sensacionalismo da imprensa, né? Então, de fato, tem um fundo de verdade. A gente tem aqui
um afastamento significativo, foice com torre, então ele está tentando se afastar emocionalmente da Jennifer. Só que a gente também tem o urso, que vem falar muito de território e de domínio, né? O urso é um animal territorialista, é um animal que quer estar ali marcando um território. Então, assim, existe sim um distanciamento emocional significativo na relação da parte do Ben Affleck referente a Jennifer, mas ele também é um tipo de pessoa que controla ali, né? Ele não quer dar o braço a torcer, então assim, eu tô afastado, mas eu também não quero ninguém muito próximo, não, sabe? Então é uma pessoa aí que pode ser sim temperamental e ciumenta referente à situação, mesmo que o relacionamento esteja ruindo, mesmo que exista essa todo esse cenário de término, de separação, ele tá lá afastado, né? A gente tem um afastamento também físico aqui, né? Onde a Torre vem falar um pouquinho sobre isso, mas ele ainda fica marcando o território, né? Então, assim, até que legalmente eu esteja 100% aí afastado dela, legalmente afastado, eu também quero saber aí com quem que ela anda, com quem que ela não anda, quem que tá perto, quem não tá, né? Então tem uma questão aqui muito de possessividade referente a Jennifer, né? Do lado da Jennifer, né? O que que a gente consegue ver aqui? Da parte dela, gente, principalmente aqui quando a gente vem falar um pouquinho sobre pensamentos, que ela pensa, né, quando é referente a ele, aqui eu vejo uma relutância em abrir mão do relacionamento, tá? Eu vejo ele um pouco mais disposto assim a realmente se afastar e tudo mais, mesmo com ciúme, né? Mesmo com essa questão de ter aí esse território, né? De possessividade, ainda vejo ele um pouco mais distante. Ela, eu já vejo ela meio que tentando se reaproximar de alguma maneira, né? A gente tem a carta dos caminhos, o buquê e uma energia aqui masculina, né? Uma energia que a gente fala de racionalidade. Então é como se ela tivesse vendo as possibilidades, né? Porque a carta dos caminhos vem remeter a possibilidades, né? Então, o que que eu faço e o que que eu não faço? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu abro mão ou não, né? Então, é como se ela estivesse vendo as possibilidades de tentar negociar com ele, de tentar talvez reconquistar, né? Ela aqui eu sinto muito uma energia de eu não quero abrir mão desse relacionamento. E possa ser sim, gente, que o fato dela não querer abrir mão do relacionamento não necessariamente esteja relacionado a um amor, porque aqui não me fala de um amor, mas aqui pode me falar de orgulho, né? Então talvez esse relacionamento chegar ao fim fere muito o orgulho da Jennifer, né? É, é, um, é uma pontada no ego dela, é como se ela se sentisse derrotada, né? E é como se ela visse no Ben Affleck algo muito pessoal dela de conquista, né? Buquet vem falar um pouco sobre isso, sobre conquista também, né? Sobre um desejo aí. Então eu vejo ela muito tentando remediar a situação, tentando mudar esse cenário de término, né? E talvez por isso que ela vista tanto esse arquétipo do eremita, né? Onde foi que eu errei? Como é que eu posso melhorar e reverter a situação, né? Será que o problema realmente está em mim?
né? Então aqui é como se ela entrasse em um momento de ir atrás de muitas respostas para muitas perguntas dela, mas eu não vejo ela querendo abrir mão desse relacionamento, eu vejo ela mais relutante, tá? Quando a gente vem falar aqui sobre quando a gente vem falar sobre a linha do coração, né? Eu vejo como se ela quisesse passar por um tipo de transformação, sabe? Lembra que eu falei que o eremita, o eremita ele fala muito de principalmente transformações internas, sobre pequenas mudanças gradativas, né, até que elas se tornam de fato visíveis para o mundo externo, né? Então a gente começa a mudar alguns hábitos, a mudar talvez a aparência, mudar filosofia de vida, né? A pessoa começa aí a fazer algumas coisinhas. Aqui na área do coração vai me falar muito disso, da possibilidade dela querer mudar internamente alguma coisa nela, né? Não sei, fazer como se fosse uma repaginada, né? No intuito, né, principal de reconquista, tá? Então aqui a gente tem a carta do caixão ao lado dela, né? E a carta da estrela, que vem uma carta de esperança, de renovação, de sonho, de meta, de projeto. Então é como se ela dissesse bem assim: eu estou disposta a renascer da fênix, renascer das cinzas, eu estou disposta a fazer algumas mudanças radicais, se para isso eu tiver chance de alcançar o meu objetivo final, alcançar meus projetos, meus sonhos, né? Então, no momento, o projeto dela é não falir com esse casamento. O projeto dela individual, no momento agora, é tentar salvar esse casamento de alguma maneira, né? Para fins pessoais, para fins de desejo íntimo dela, né? Porque novamente a gente tem a questão aí do orgulho, do ego ferido, né? Então realmente esse relacionamento acabar mexe muito por questões internas, né? Sentimentais e psicológicas dela. Então ela traçou aí na cabeça um objetivo, um sonho, um projeto. E ela está disposta a jogar todas as fichas nisso, né? Então, alguma coisa aí, alguma mudança ela vai fazer internamente, espiritualmente, psicologicamente. Aí a gente tem muitas opções, né? O leque aí é muito grande, já que não é uma leitura particular onde eu converso com ela, né? A gente aí tem várias possibilidades nesse quebra-cabeça, mas alguma mudança ela está disposta a fazer para tentar reverter esse cenário do relacionamento. Só que aí a gente precisa lembrar, pessoal, que o relacionamento é feito por duas pessoas, né? Ela pode sim estar disposta a mudar, mas o outro também tem que estar disposto a querer essa mudança, a querer, quem sabe, renovar esse casamento, né, apostar novamente numa mudança desse relacionamento. A gente não muda ninguém, né? É a pessoa que muda por si só. Então, o Ben Affleck, ele também tem que estar disposto a querer investir nesse relacionamento, porque ela sozinha não vai conseguir carregar esse relacionamento nas costas, né? Então tem esse querer, né? Essa questão aí, esse ponto importante de que ninguém ama sozinho, né? A gente ama em comunhão, por isso que é um relacionamento, né? Por isso que são duas almas. Então é importante aí
o Ben Affleck reconhecer e estar disposto também a querer renovar esse cenário desse relacionamento. Então, aqui, gente, o que a gente pode resumir dessa leitura é que sim, o relacionamento deles está passando por um problema, por uma maré difícil, né? Uma maré bem tumultuada. Ele considera a Jennifer uma pessoa de temperamento forte, uma pessoa aí complicada, né, de dialogar, de conversar, porque tem essa questão do orgulho. Ele também não é uma pessoa fácil de lidar. Então aqui a gente tem muita briga de ego. Tem muita química, tem muito desejo sexual. Ambos se sentem muito atraídos sexualmente pelo outro, mas aqui em toda essa leitura que eu estou fazendo, eu não vejo um relacionamento íntimo, um relacionamento de vulnerabilidade, onde você conhece o íntimo do outro, né? Onde você tem um amor profundo e incondicional pelo outro. Aqui tem muito elemento de ação, elemento fogo, né? Então é muito desejo, mas pouca maturidade emocional, pouca cumplicidade, né? Então aqui é um relacionamento medido pelo ego, né? E por ciúme. Apesar de tudo isso, novamente, né, a gente tem esse urso representando o Ben Affleck que fala muito de posse, de ciúme, né? Então ele gosta de ter esse relacionamento mais controlador, né, para entender aí quem tá perto e quem tá longe da Jennifer, né? Então, realmente tá muito conturbado, né? Precisa muito de maturidade, né? A gente está falando de dois adultos e precisa ter muita maturidade para saber aí o que é saudável para esse relacionamento e o que cada um está disposto a apostar nesse relacionamento, né? Para que não saiam mais machucados do que já estão aqui, né? Então é isso que eu vejo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aí continuar atualizando a leitura, deixa aí nos comentários, porque aí qualquer coisa a gente atualiza essa mesa daqui a algum tempo e vê se teve alguma mudança de cenário, né? E também a gente vai acompanhando de pertinho aí de acordo com as notícias. Deixa aqui nos comentários sugestões para mais leituras, eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você não me segue lá no Instagram, corre já me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês pelo direct do Instagram. Eu que estou lá conversando com vocês. Se vocês querem uma leitura para fã-clube, vida pessoal, terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações de como é que eu trabalho, como é que eu entrego as leituras, o que que eu faço, o que que eu não faço. Qualquer dúvida me chama no direct, porque sou eu que estou lá conversando, vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aqui tem muita playlist, tem leitura nacional e internacional, receita mágica, review de produtos que eu compro e compartilho com vocês a minha opinião. Então aqui tem muito conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!